Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, mais uma vez, a gente está trazendo aqui um conteúdo que já é uma certa tradição dentro do blog do Maestro, dentro do blog de Cássio Zirpoli, que é justamente o levantamento anual dos clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. O que a gente pode chamar de Nordeste versus Nordeste, tá? Ou grandes duelos dentro do G7. Cássio, todos os anos, faz essa atualização para que a gente tenha um levantamento histórico de como cada clube se comporta no famoso head-to-head, né, um contra o outro. Porque é muito comum a gente debater grandeza com títulos, tá, com campanhas na Série A, com campanhas internacionais, mas o duelo aqui, cara a cara, frente a frente, é sempre muito importante, tá? E o segundo clube que a gente apresenta é o Sport. O Sport que tem um retrospecto 5-0-1. O que isso quer dizer? Que o Sport leva vantagem contra 5 dos 6 clubes e está atrás apenas do Bahia, tá? Que já foi tema aqui no programa. Se você está vendo o corte no programa completo, a gente já analisou o Bahia e agora a gente analisa o Sport, que nessa lista head-to-head é o que tem o segundo melhor aproveitamento. Tanto nos confrontos, Fred, 5-0-1. Fala, Cássio. Eu acho que vale a ressalva desses 5-0-1. E tem empate, já teve empate. Já teve 3-1-1, por exemplo, assim, outros times. Sim, não acontece, tem nessa. Pode ter. Não tem nessa, mesmo nessa escala maior, para dar, por exemplo, levantamento de 2022, o Ceará naquela época tinha duas vantagens, um empate e 3 desvantagens. O Vitória também era assim. O Fortaleza tinha uma vantagem, um empate e 4 desvantagens. Só para dizer assim que esse zero não haverá, vai ser zero para todo mundo, mas poderia não ser, tá? Porque já recentemente já teve o cenário de empate. Então é preciso destacar que, obviamente, pode ter um confronto empatado, mas nesse vídeo aqui não terá. E aí, Cássio, como eu ia dizer, no Sport tem 5-0-1 e tem 49% de aproveitamento geral. Tá? São 1.436 jogos, com 568 vitórias, 416 empates e 452 derrotas. Como o Pernambuco entra nesse G7 com 3 clubes, por isso o Sport tem um número gigantesco de jogos, os pernambucanos acabam tendo mais jogos. Tá? Nos recortes novos em relação ao blog de Cássio, que a gente traz aqui pela primeira vez nesse vídeo, a gente tem o desempenho interestadual. O aproveitamento do Sport cai um pouquinho, fica com 47,6%, enfrentando Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará. E dentro do G5, tá? Obviamente, também é o mesmo aproveitamento, são os mesmos clubes envolvidos. O Sport segue como segundo colocado em aproveitamento, tá? Nas 2 novas listas, assim como na lista geral. E uma curiosidade, Sport e Bahia são os únicos que têm mais vitórias do que derrota, tá? Na lista completa, são os únicos que têm mais vitórias do que derrotas. Quando a gente vai analisando os duelos, né, confronto a confronto, o primeiro que salta aos olhos e chama a atenção é justamente o clássico contra o Santa Cruz, né, com 569 partidas, sendo 236 vitórias do Sport e 169 do Santa, o que gera uma diferença de 67 vitórias em favor do Sport, Cássio. E aí é o maior domínio de um rival sobre o outro no futebol do Nordeste, né? São 67 vitórias favoráveis ao Sport nesse clássico, tá? E uma invencibilidade de 4 anos e 5 meses. Invencibilidade 2025 inicia com essa invencibilidade em curso. Dos números que você trouxe, primeiro, essa invencibilidade do Santa é considerável. O número de jogos não é o maior número de jogos da história do clássico, né? Assim, já teve períodos maiores, inclusive até a favor do Santa Cruz também, naturalmente, mas já são 8 clássicos, assim, primeiro a gente vai falar do Náutico também, mas o Santa, na verdade, não ganha muito mais tempo, porque o Santa não ganha, tanto não ganha do Sport quanto não ganha do Náutico. O Santa está há bastante tempo sem ganhar clássicos, e quando chegar na página do Santa a gente vai detalhar que realmente são períodos consideráveis. Fred, em 2024, o Sport foi o time que mais jogou desses clássicos, tá? Foram 13 partidas,
O Sport teve 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A gente acabou passando pelo Bahia. O Bahia fez 11 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas assim, considerando a atualização, o Sport não só já é o que tinha mais jogos, e ainda foi o que jogou mais também. E só não pegou vitória em 2024. Fez a semifinal com Fortaleza, fez final com o Náutico, enfrentou Bahia na primeira fase, pegou o Santa Cruz na semifinal do estadual, pegou o Ceará no mata-mata, ou seja, se você parar a pensar, enfrentou quase todo mundo a Vera, assim, pegou todo mundo, tirando, o Bahia foi o único que não fez mata-mata, dos outros que ele enfrentou, foram tudo jogo, teve, além dos jogos, ainda jogos eliminatórios. E 5-0-1 é para o Sport ser um concorrente, porque do Sport, a partir do Sport, o número vai descer muito, vai começar a ter um cenário mais equilibrado. É o Bahia dominante, o Sport quase dominante, e aí, do terceiro lugar para baixo, a gente vai ver que são cenários muito mais parelhos. E essa história que o Sport, que, por exemplo, como você trouxe, de ter uma vantagem considerável nos clássicos pernambucanos, mas ele também leva vantagem contra os duelos historicamente, né? Recentemente, por exemplo, ele tendo muito trabalho contra o Fortaleza. Perdeu 2 finais de Copa do Nordeste para os cearenses, né? Perdeu a de 22 para o Fortaleza e a de 23 para o Ceará. E em 24 eliminou o Ceará nas quartas, mas caiu para o Fortaleza na semifinal. Mas em toda a história ainda tem uma vantagem, pelo menos em números, confortável. Assim, são 11 jogos para o Ceará e 9 para o Fortaleza. Tipo, você não tira em 2 anos, em 3 anos. Mas talvez tire. Mas se continuar no ritmo que vem, talvez tirem alguns. Precisa ter um pouco de reação, porque realmente o Sport queimou gordura nesses duelos, sobretudo contra o Fortaleza, nesses duelos recentes. É um cenário, Fred, de números muito positivos, tá? Quando você coloca assim, a gente está falando de um time que tem quase 1.500 partidas disputadas, assim, ter um cenário como esse, e ter o Bahia sendo justamente o time que tem mais enfrentamentos interestaduais, porque, como eu falei, poderia ser, com todo respeito, poderia ser o 13, poderia ser o América, poderia ser o Sampaio, mas não, você tem o time que você tem mais jogos fora do seu estado é justamente contra o principal adversário possível da região, que é o Bahia. E aí, Cássio, nessa lista, a gente detalhando, trazendo os números da lista, além desse destaque de ter a maior vantagem de um clássico no Nordeste, né? São, como eu falei, 67 jogos, 67 vitórias a mais do que o Santa Cruz. O que chega mais perto é o Bahia sobre o Vitória com 39, tá? Então tem uma vantagem gigantesca contra o Santa Cruz. Contra o Náutico, essa vantagem cai para 34 vitórias em favor do Sport, o que torna como o terceiro jogo, tá? A terceira maior vantagem da região. A vantagem do Bahia sobre o Vitória fica no meio dessas duas do Sport. Contra o Náutico, o Sport tem um retrospecto que nos últimos 4 anos foram 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, que foi justamente um jogo em que eles se enfrentaram ano passado. O Sport até utilizou aí durante grande parte do jogo todo o time reserva, entraram alguns titulares ao longo da partida, tá? O Bahia, que é o time fora de Pernambuco que o Sport mais enfrentou, são 101 jogos, o Sport ainda tem uma desvantagem de 8 partidas, mas vem num processo, ou pelo menos vinha, não sei se eu posso colocar no tempo presente, porque o último jogo, inclusive, foi vencido pelo Bahia, tá, na Copa do Nordeste 2024. Mas, nos últimos 7 anos, o Sport recuperou 6 vitórias nessa vantagem. Tá? Então, é um saldo positivo que o Sport conseguiu remar nesses últimos 7 anos. Né? Eram 7 vitórias, mas justamente como perdeu o jogo da Copa do Nordeste do ano passado, né, já fica, né, um resultado aí a mais para o Bahia. Agora, como eu ia dizendo, eu coloco no tempo passado porque a gente sabe tudo que o Bahia tem recebido de investimento, como o Bahia se transforma em duas maiores potências econômicas do futebol brasileiro, e aí eu não sei se o Sport vai ter como segurar essa recuperação, manter essa aceleração de recuperar. No curto prazo vai ser muito difícil contra o Bahia. Muito difícil. A tendência é que o Bahia retome aí, volte a ampliar sua vantagem, né, Cássio? Eu acho que a gente está na transição do futebol. Eu vou uma linha um pouco diferente.
essa sua fala é uma fala que vale de forma muito pontual para 2025. O futebol está muito dinâmico para saber como em 2026 se vai estar dessa forma. Sim, é para 2025 mesmo. Porque a gente estava gravando o vídeo quando o Santa Cruz, que a gente está falando da dificuldade do Santa, e o Santa estava virando uma SAF com 1 bilhão de investimento. Então, assim, o Náutico está perto de virar SAF. Dificilmente o Sport não vai virar SAF. O Sport preparou o estatuto para isso. Então, até que todo mundo caminhe para a mesma direção e aí acomode o futebol, a partir de agora é assim, aí eu acho que vai dar para ver o caminho. No curto prazo, não tem como concorrer, né? É ganhar um jogo com muita luta, porque no cenário atual é o adversário comprando 15, 20 milhões um reforço atrás do outro. Mas, enfim, é uma visão que eu colocaria no máximo para 2025. 26, aí você pode até renovar a visão. Mas aí teria que esperar para ver o que acontece no futebol daqui para lá. A gente agora vai para os outros 3 clubes, né, nessa lista do Sport, os que são abaixo de 100 jogos. Contra o Vitória são 81 partidas. O Sport tem uma vantagem curta contra o Vitória. É o único de todos esses jogos que é uma margem para esse resultado se movimentar. Se a gente atualizar aqui esse vídeo em janeiro de 2026, pode acontecer de Sport e Vitória disputarem mais do que 3 partidas esse ano e pode... Eles devem se enfrentar na primeira fase da Copa do Nordeste e eles vão se enfrentar no Brasileiro. Então, 3 jogos já estão basicamente garantidos aí, tá? Para Sport e Vitória. Se o Vitória vence os 3, por exemplo, o Vitória empataria esse confronto direto, esse head-to-head com o Sport. E o Vitória que traz já uma invencibilidade, tá? Contra o Sport. Invencibilidade de 4 anos e 6 meses. São apenas 4 jogos dentro desse recorte, tá? 2 empates e as 2 vitórias, né, do rubro-negro baiano na na Série B de 2023, quando o Vitória foi campeão, tá? E os 2 jogos foram bem emblemáticos, se não para a campanha do Vitória, mas para a campanha do Sport, tá? Uma vitória do rubro-negro baiano em plena Ilha do Retiro, no momento que o Sport vinha querendo seu lugar no G4, e justamente no momento em que o time de Léo Condé atravessava uma turbulência. Aquele jogo ali, ele recoloca o Vitória num voo mais tranquilo pelo acesso. Ali foi um momento de maior questionamento e havia até um cheque na mudança de trabalho. E na penúltima rodada, a derrota para o Vitória no Barradão praticamente sentenciou ao Sport mais um ano de segunda divisão. Tá? Contra o Ceará, são 11 jogos favoráveis, né, ao Sport, 11 vitórias a mais. E contra o Fortaleza, Cássio, assim como no Bahia, chama atenção o menor número de jogos. Né? O Fortaleza ele aparece bem menos nas listas, é um time que foi menos presente, pelo menos para as histórias de Sport e Bahia que a gente analisou até aqui. Tem uma diferença muito grande de jogos. Talvez os anos na terceira divisão expliquem, mas também parte ali dos anos 90, que foi uma década muito, muito sombria também para o Fortaleza. Agora, sem dúvida alguma, a questão da relação do Campeonato Brasileiro, sobretudo quando o Campeonato Brasileiro começa a ocupar mais do calendário, acho que tem uma diferença nisso. Mas sempre lembrando, assim, mesmo com esse número de jogos, o número de mata-matas é bem interessante, tá? Assim, e nesse caso de Sport Fortaleza já tem final, já decidiram, eles fizeram também o torneio Norte-Nordeste de 70. Na última rodada, o Sport até vence o jogo, só que era um quadrangular, e com o resultado, o Fortaleza foi o campeão do torneio Norte-Nordeste de 1970, que é o torneio daquela sequência, né, 68 do Sport, 69 do Ceará e 70 do Fortaleza, que fizeram um pedido à CBF para uma equiparação ao Roberto Gomes Pedrosa, que valeria o Brasileiro, enfim, é aquela competição. E aí eu estou fazendo uma competição de mais de 50 anos. Então, assim, o número pode ser baixo em relação a... Não dá para comparar naturalmente com Santa e Náutico, você compararia com Bahia e Vitória. Mas aí, Bahia e Vitória passaram muito mais tempo na primeira divisão do passado, né, nos anos 70, 80 e 90. Mas destoar tanto assim do Ceará que realmente chama atenção, tá? Assim, que justamente o Fortaleza está tão com 23 partidas a menos, acho que tem que... Mas esse número vai crescer muito, viu? Assim, Vai, o Fortaleza... Ele está atualizando as estatísticas dele de forma muito... Tende a ser o contrário. Né? O Sport é que vai ter que estar na primeira divisão para esse jogo existir. Exatamente, já foi assim. Uma relação contrária, né? E aí, nesse retrospecto recente
Sport e Fortaleza, como o Cássio já trouxe, já são 3 anos e 6 meses que o Sport não vence o Fortaleza. Tá? Foi na pandemia aquele gol do Thiago Neves. Isso. E no meio do caminho aí tem a derrota na final da Copa do Nordeste, tá? No jogo de volta, lá em Fortaleza, que acabou definindo o título. A eliminação na semifinal em jogo único na Copa do Nordeste do ano passado, né? Um grande resultado do Fortaleza. 4-1 sobre o Sport no Arena de Pernambuco, lotada. E tem uma outra eliminação também, Cássio, naquela Copa do Nordeste da pandemia. Nos Tá? pênaltis. Um jogo foi em para os Salvador. pênaltis. Exatamente, o jogo de Salvador, que o Fortaleza dominou Ali o Sport. ali era quartas de final. Isso, o jogo acabou indo para os pênaltis e o Fortaleza conseguiu a classificação nos pênaltis. Ou seja, hoje são 9 vitórias em favor do Sport, eram 13. Tá? Em 3 anos e meio aí, o Fortaleza conseguiu já reduzir parte significativa da diferença que tinha em relação ao Sport. Fred, até essa reação, o Sport ele tinha 3 classificações sobre em mata-matas direto. Era 2 na Copa do Brasil, em 89 e 92, e 1 na própria Copa do Nordeste 2015. Aí o Fortaleza igualou esse scout com 3-3, com essas 3 classificações seguidas. No caso, no tete-a-tete agora, 3-3. Perfeito, Cássio.